Bom dia, bem-vindos a mais um Ponto Prévio, hoje com a juventude. O tema que nos traz hoje aqui é o bullying, devido à atenção que lhe tem sido dirigida nestes últimos tempos. Estamos aqui para discutir quais seriam as medidas que se deveriam tomar, a responsabilidade do governo, das escolas, da sociedade. Assim sendo, começo por ti, Cláudia. Quais achas as medidas que deveriam ser tomadas acerca do bullying, que está tão falado nestes últimos tempos, devido aos casos que têm a acontecer em grande quantidade? Bom dia a todos. Bom, o bullying hoje entra-nos pela televisão dentro, não é? Principalmente devido aos últimos episódios que todos nós assistimos. Antes de mais, bullying consiste numa sequência de atos negativos que é praticado sobre outra pessoa. Podem ser diretos e podem ser indiretos. Diretos quando há mesmo violência física, indiretos quando estamos sobre a forma de humilhação, de injúrias, de chantagens, que também, apesar de não magoarem fisicamente, cravam uma mágoa interna tão grande quanto a dor de um estalo. Portanto, existem medidas a serem tomadas? Existem muitas medidas, mas para já nós temos que ver que, para salientar medidas, nós temos que salientar todos os intervenientes que estão aqui inseridos. Portanto, nós começamos por o agressor, que é uma pessoa que tem uma conduta agressiva no seu dia-a-dia, que tem um estilo de comunicação também por si só agressivo e dominador. A seguir temos a vítima, que tem um papel mais passivo, que tem um estilo de comunicação passivo, quer a comunicação, quer a sua atuação. E depois as testemunhas, que se arrependem amargamente de estar no local errado, à hora errada. E se arrependem ainda mais de não intervir, de pedirem desculpa por não intervir. Aliás, o último caso que nos surgiu nos mídia, o melhor amigo tinha visto ele ser agredido por 7 ou 8 elementos e pediu-lhe desculpa por não ter conseguido intervir. Portanto, lá está o arrependimento de não fazer, de não saber nem bem o que fazer. Então, quais é que são as medidas que nós podemos tomar? Primeiro, não é na escola que as medidas têm que ser tomadas, é mesmo logo em casa. Quando os pais, quando os tios fazem comentários pejorativos, o teu irmão sabia mais, tu não tiras as notas que o teu irmão tira, tu és mais gordo que o teu irmão. Isto entranha-se de tal forma nas pessoas que elas que ficam com um autoconceito e uma autoimagem baixa. Conclusão. Elas vão para a escola e continuam a ouvir comentários pejorativos, então elas acham que de facto o problema é delas, que elas não estão a ser vítimas de bullying. Papás, vamos contrariar isto, começamos logo por promover capacidades. Temos 5 dedos da mão, todos eles são diferentes. Todos. Portanto, temos que valorizar sempre quem temos à frente, para promover as capacidades, as competências deles, para eles terem uma autoestima e um autoconceito elevado, e então aí sim, se eles ouvirem qualquer comentário negativo na escola, eles vão à partida saber se defender. Este é o primeiro passo, é a primeira medida que tem que ser tomada. A psicoeducação em casa é muito importante. A seguir, nunca tenham problema de dizer o que é que quer que seja, nunca. Ninguém tem que se sentir inferior a ninguém, bem pelo contrário. Portanto, quando isso acontecer, há que dizer para um pai, para uma mãe, para um melhor amigo, para alguém que nos possa defender. E também é muito importante nesta interação das medidas o papel da escola como promotor, como sensibilizador, e também fazer uma interligação muito grande com a polícia segura, com os meios de segurança envolvidos. Antes de mais, bom dia, e eu quero desde já cumprimentar todas as pessoas que gastam o seu sábado de manhã, e esperamos que seja bem gasto, para ouvir o que as juventudes partidárias, e neste caso um painel constituído apenas por jovens, têm para dizer sobre os mais variados temas da sociedade, e também aproveitar para reforçar o agradecimento que tem sido feito nos últimos debates à RFM por este espaço de debate e de intervenção e pelo papel que tem para a construção de uma sociedade amarantina e também para que a juventude seja mais interventiva e se esforce para estar dentro dos assuntos e assim também representar melhor as suas juventudes partidárias. E já que falamos de bullying, porque é este o tema que nos trazem hoje a debate,
e porque é um tema que tem sido sucessivamente mediatizado nos últimos tempos, até devido a casos gravíssimos que nós temos assistido nos telejornais e que, no fundo, nos perturbam a todos, eu gostava de fazer aqui referência a um artigo que li muito recentemente de Daniel Sampaio. Não era um artigo integral dele, era um artigo em que ele era citado, e em que dizia que muitas vezes se confunde o bullying com brincadeiras e pequenos gestos que são características das interações de grupos, particularmente na adolescência. E estas brincadeiras são muito diferentes do bullying, porque não pretendem humilhar os colegas nem ofender a dignidade, mas são feitas para que todos se riam, no fundo, autor e receptor, e há aqui uma troca de papéis. Já no bullying é diferente, porque no bullying o agressor tem mais poder, está numa posição de superioridade, ou porque é mais velho, ou porque é maior, ou porque tem características que o diferenciam. E durante muito tempo, estas condutas que nós agora qualificamos como bullying foram sendo desvalorizadas. Nós habituamos-nos a ouvir, e fomos todos ouvindo ao longo da nossa meninice e também da adolescência, que não se faz queixinhas, porque estás a queixar-te à toa e não deves fazer queixa dos colegas. E às vezes vamos nós próprios também reprimindo, e apercebemos-nos pelas notícias que isso acontece sucessivamente, que vamos reprimindo e desvalorizando as queixas que as crianças nos fazem, e muitas vezes eles têm efetivamente razão, e nós só nos apercebemos que eles têm razão às vezes quando é tarde demais. Eu apercebi-me, quando estava a ler algumas coisas para este debate, que houve recentemente um seminário sobre estratégias e medidas de prevenção ao bullying e cyberbullying, foi agora há cerca de uma semana, e uma especialista de renome a nível internacional dizia que existe bullying desde que há seres humanos na Terra, mas que, no fundo, a primeira investigação científica sobre o assunto surgiu na Noruega em 1970 e foi levada a cabo por uma professora que se apercebeu que na escola onde ela lecionava já tinham havido 3 suicídios de crianças, inexplicavelmente, porque ninguém sabia ao certo o que é que levava estes miúdos a terem-se suicidado. E ela então tentou investigar o que os levou a tal e percebeu que eram meninos que eram importunados pelos colegas, que eram vítimas de gozo, que o levavam a isolamento social, levava a que as crianças tivessem uma série de indicadores que todos nós temos de estar atentos aos miúdos que convivem connosco, e por isso também alerto aos pais que nos ouvem e a todas as pessoas que lidam com crianças para que estejam especialmente atentas a quando as crianças têm distúrbios de sono, têm transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, quando as crianças deixam de querer ir à escola, quando isso era uma coisa que os motivava anteriormente, quando passam a ter mau rendimento escolar. São todos fatores que nos devem fazer estar atentos, porque quando uma criança se sente infeliz e se sente mal na escola e tem medo que o colega mais velho lhe faça mal e o isole e faça com que ele se sinta excluído dos seus pares, isto pode levar a casos gravíssimos de suicídio que têm acontecido já ao longo do mundo. Eu encontrei uma expressão que eu não conhecia, que achei curiosa, não pelo bom sentido, com certeza, porque utiliza-se o bulicídio para os casos de homicídio e de suicídio devido ao bullying ou ao cyberbullying. E o cyberbullying também uma tendência que nós devemos estar especialmente atentos, porque nem só é o bullying direto, mas também o bullying indireto, as piadas que se fazem na internet, e é tão fácil criarem-se perfis falsos, é tão fácil criarem-se imagens deturpadas dos miúdos ou até de pessoas mais velhas, criarem-se imagens reforçando alguma característica negativa daquela criança ou do adolescente, e a partir daí, com recurso a perfis falsos, com recurso à malvadez que muitas crianças e adolescentes agem achando que é uma coisa natural, até porque a muitos não foi incutido desde criança que nós devemos fazer bem a todos, e muitos não têm o apoio educativo, escolar e até familiar, e depois refugiam-se
no facto da internet e das redes sociais serem anónimas, porque toda a gente sabe a dificuldade para uma criança descobrir o autor daquela página ou daquele perfil na rede social e para aí criarem as maiores barbaridades. E é isso que nós também temos de estar especialmente atentos. O cyberbullying, a grafitagem com os nomes das pessoas, a chantagem e todas... Há miúdos que espalham, há formas de bullying direto, que são estas que eu tenho vindo a elencar, mas também o bullying indireto, o espalhar comentários e intimidar outras pessoas para que não se socializem com aquela pessoa, deixá-la à margem só porque tem alguma característica especial, e tudo isto nos deve sensibilizar, porque geralmente os agentes são pessoas que inferiorizam e se impõem sobre os mais fracos para tentar subjugá-los. A vítima tendencialmente é uma pessoa ou mais pequena, ou mais fraca, ou que não consegue ter as sapatilhas de marca ou a roupa de marca que os outros meninos usam, e depois são miúdos mais ansiosos e o agressor sente ali uma fragilidade e aproveita-se dela. E nós temos de estar atentos a isto e temos de fazer com que as crianças percebam e os adolescentes percebam que todos são especiais. E mesmo quando têm características diferentes, seja a etnia, seja uma característica especial que eles tenham e não gostem. Há um caso, um miúdo tinha a fenda, tinha uma pequena alteração no lábio. E isso fazia com que ele fosse vítima de bullying na escola, porque os miúdos gozavam com ele, brincavam. Um miúdo que não tenha especial aptidão para o desporto, tantas vezes é vítima de bullying, porque até nem joga nada e nem é um menino a sério. E todas estas questões que a nós nos parecem menores, porque com a distância que a idade nos dá, que ainda não é muita, mas com esta distância conseguimos relativizar. Mas para uma criança de 10 anos que lhe dizem que ouve constantemente comentários ofensivos, que é posto de parte, que no recreio ninguém brinca com ela, são altamente perturbadores, e vai ser uma criança que dificilmente se desenvolverá com a mesma desenvoltura de outra que teve uma infância feliz, que brincou na escola, que tinha amigos, e nós temos de estar muito atentos a isto e fazer perceber as crianças e os adolescentes que todos são especiais à sua maneira e que o agressor tem de ser denunciado, tem de ser castigado, e temos de fazer perceber aos agressores que eles não são mais que os outros e que, no fundo, a forma de pressão negativa que eles estão a fazer em crianças ou em adolescentes mais fracos, que não se conseguem defender da mesma forma que eles conseguem, é uma forma de cobardia, porque se as pessoas estiverem em posição de igualdade e se sentirem seguras delas próprias, não vão ter essa necessidade de andarem a subjugar os outros. E todo este apoio e esta campanha, no fundo, tem de passar também por uma campanha de sensibilização que já tem sido sucessivamente feita nas escolas, tem sido feita pelas autarquias, tem sido feita pelo governo, campanhas internacionais, há vários sites com movimentos anti-bullying, a APAV tem uma série de campanhas, tem a campanha Depois do Não Para, que é uma campanha que diz respeito à vontade, diz respeito à vontade dos outros, a violência sexual e crime. E nós também temos de estar atentos a isto. Tem uma campanha que tem como slogan Corta com a violência, quem não te respeita não te merece. E também nesta campanha tem uma vertente em que é debatido o bullying. Outra campanha também muito interessante, direcionada a jovens, é a campanha Fica Ligado, a segurança não é um jogo. E há também um movimento contra o discurso do ódio, que isto é um movimento, é o No Hate Speech Movement do Conselho da Europa, que foi criado com o objetivo de combater o racismo e a discriminação manifestados em discursos de ódio online. Em Portugal é desenvolvido pelo Instituto Português da Juventude e nós também podemos aplicar este movimento contra o discurso do ódio não só a esta discriminação e ao combate ao racismo, mas também a todo o tipo de discriminação negativa que é feita
em relação às crianças e aos adolescentes. E também é um projeto muito interessante, que é o projeto Tudo Vai Melhorar, e é isso que nós também devemos acreditar e passando aos próximos, às próximas questões de debate, é esse o repto que eu quero deixar aqui às crianças e aos adolescentes que nos ouvem, é que eles acreditem que efetivamente tudo pode melhorar, porque tudo depende da vontade de todos, mas também da própria vontade deles, e que não tenham receio. Há muita gente disposta a ajudá-los, os professores são um grande apoio, a APAV pode também ser um grande apoio, estão disponíveis a ajudar em casos limite, mas em primeira linha os pais, ou quando os pais não puderem fazer, os professores ou os diretores dos agrupamentos de escolas, estarão com certeza disponíveis para os ajudar, e as psicólogas das escolas. E é preciso reprimir este tipo de comportamentos antes que eles tomem proporções enormes, e nesse momento nós se calhar já não os conseguimos reprimir e irão marcar para sempre o desenvolvimento destas pessoas. Isabel, concordas com este tipo de pensamento, que estas campanhas de sensibilização são um ponto forte e importante para combater o bullying? Antes de mais, queria agradecer também pelo convite da RFM. Esta oportunidade é sempre muito enriquecedora, quer para nós, enquanto participantes no debate, quer para quem ouve. Eu concordo com a Rita. Sim, as campanhas é sempre uma forma das pessoas verem o impacto negativo que o bullying tem, em termos sociais, em termos da própria autoestima da criança, no seu desenvolvimento e na sua própria personalidade. Mas antes de chegarmos às medidas, que é a pergunta que foi lançada na mesa, eu falava de números. Eu normalmente gosto muito de falar de números e acho que grande parte daquilo que acontece na realidade se explica pelos números. E também tomando como ponto de partida aquilo que o congresso que a Rita falou, que houve há cerca de uma semana, foi no ISCTE, houve uma investigadora, a Susana Carvalhosa, que disse que as estatísticas oficiais ficam muito aquém dos resultados reais. Por exemplo, a Escola Segura disse que em 2014 haviam cerca de 1.446 alunos que de certa forma estavam direta ou indiretamente ligados com uma situação de bullying, mas o estudo que esta investigadora fez aponta para números muito maiores, cerca de 241 mil alunos. Por isso, é muito mais do que... Uma grande diferença. Exatamente. O bullying, como aqui já foi dito, é uma ameaça, tem uma componente violenta, tem uma componente de humilhação. Há um claro desequilíbrio entre o agressor e a própria vítima. Há aqui uma situação de hierarquia que deixa a vítima numa situação enquanto frágil. Não há só bullying, há também cyberbullying, como também já tinha referido a Rita, e basta haver a publicação de um único vídeo na internet para haver cyberbullying, porque de certa forma cada acesso que há a esse vídeo vai reforçar o comportamento do agressor. Foi o que aconteceu com o caso da Figueira da Foz, não é? Onde se espalhou, foi um vídeo que se tornou viral e de certa forma estava-se a reforçar o comportamento dos agressores, não é? Ok, que eles houveram várias posições, houve quem dissesse que foi muito mau, houveram pessoas que surgiram com a opinião de que não se deveria partilhar o vídeo, opinião que eu própria partilho, porque isso é reforçar e é dar valor a um comportamento agressivo. Mas o certo é que se o vídeo não fosse partilhado, nada disto se saberia. Sim, mas isso atingiu o sensacionalismo, uma publicidade tal que acho que extravasou todos os limites que possam ter sido razoáveis para a situação. O bullying também não é um fenómeno recente, toda a gente sabe que o bullying já existe há bastante tempo, só que só agora também, e também com esta maior difusão dos meios de comunicação e com as redes sociais, é que se vai chegando cada vez mais facilmente a todos os sítios. Causas do bullying há diversas. Há bullying no trabalho, há bullying na escola, há bullying nas famílias, há bullying até ao nível dos países. Temos países agressores e temos países que são vítimas. O bullying é uma realidade muito mais para além daquilo que nós achamos. O bullying como já tinha dito, pode resultar de várias causas. Pode resultar da falta de valores que são incutidos às crianças, pode resultar de falta de regras de convivência, pode resultar
até da forma como os próprios modelos educativos são expostos nas escolas. Mas a maior parte das vezes o bullying resulta porquê? Porque as crianças são punidas com a violência e para elas a violência é uma forma de intimidação e para elas isso está correto. Para as crianças isso é um comportamento extremamente normal, elas crescem a achar isso e para elas não há nada de errado nisso, então para elas serem superiores é uma situação normal. Daí que eu acho que, para evitar esta situação, acho que não se passa tanto pela própria criminalização do bullying, mas a prevenção é muito mais importante. Nós não temos que olhar para o depois, mas sim para o antes. O que é que se pode fazer antes para evitar esta situação? Porque depois de estar o consumado o ato, o que é que adianta criminalizar? Não adianta nada, já está feito e já. Por isso, é o antes que importa. É prevenir estas situações e acho que aqui há 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, tem que haver forçosamente uma privação da convivência desse aluno com os demais. É um comportamento que vai... poluir é uma palavra muito forte, mas o agressor, interagindo com outras crianças, vai passar uma ideia extremamente errada. E depois, acho que não passa tanto pela criminalização, ou seja, dar penas de prisão às crianças, mas sim, por exemplo, e por que não, o trabalho comunitário na escola. Penso que passa por aqui. Ter uma vertente mais... será que a privação do agressor, não é, de estar a socializar com os demais, seria a melhor medida? Não seria a melhor medida, mas é muito melhor medida do que pôr o agressor, porque, vê bem, tu pôr o agressor na cadeia, não é, na prisão, também o estás a privar da convivência com os demais. Não é? Sim, a certo nível, lá está, era a minha próxima questão, que não há qualquer tipo de criminalização do bullying. A questão é que há medidas e estamos a falar de jovens, mas chega uma altura em que estamos a falar de jovens de 17 e 18 anos. Estamos a falar de alturas em que se fala de 19 também. Houve um caso de um militar de 23 anos que se suicidou por sofrer de bullying pelos superiores. Isto que eu falo é de crianças que tenham idades essencialmente entre os 12 e os 16 anos. A partir dos 16 anos, o próprio Código Penal já os considera criminalmente responsáveis, por isso não há problema.